Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Alexander Franco, sou estudante do curso de Teologia Interconfessional do Centro Universitário Uninter. Estou aqui para trabalharmos a quarta e última aula do meu estágio sobre cultura e diversidade cultural. Relembrando que esta minha abordagem é de um livro de Rosa Lídia Teixeira Correia. Falaremos hoje sobre a cultura e a religiosidade. Uma das características marcantes do povo brasileiro é essa questão da religiosidade. A religiosidade é algo que está intrinsecamente ligado em todas as fatias da sociedade. Na verdade, o povo brasileiro, desde o início, tem nos seus hábitos culturais a religiosidade de uma forma muito latente, de uma maneira muito intensa. Isso nós vemos ao longo do nosso país todo, ao longo de todo o Brasil, né? Em todos os estados, em todos os lugares, até nos lugares mais remotos. Nós vamos ver algumas das amostras de formas de religiosidade em que podem ser vistas e percebidas na nossa nação. Então, a cultura e a religiosidade, falando a respeito da religiosidade, nós podemos também, para começar, aprender do artigo 216 da Constituição Federal, que ele vai falar sobre bens materiais e imateriais. Os bens imateriais é algo que para o cidadão não é nada visível e nem apalpável. E isso envolve também o conceito da religiosidade, porque essa busca pelo transcendente, pelo sobrenatural. Reza o seguinte, assim, o artigo: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. Logo, a Constituição nos ampara sobre esses bens imateriais, podemos encaixar a religiosidade dentro disso, porque é essa busca pelo sobrenatural e que isso traz ao cidadão uma forma, uma conduta de assim viver e fazer, como compreendemos agora nesse artigo da Constituinte. Pode-se também dizer que a religiosidade presente em nossa sociedade brasileira, ela faz com que as pessoas que têm os seus princípios de vida, eles passem a cultivá-los em modo em que eles utilizam isso na sua forma de fazer os seus hábitos de vida, a sua conduta e também na sua forma geral de viver. Então, essa religiosidade, ela está, como eu falei, intrinsecamente ligada. É algo que está, na verdade, latente desde a fundação do nosso país. É algo que é muito perceptível em todas as fatias da sociedade, em todos os meios. Se nós formos, por exemplo, para um continente europeu, diferente do nosso, nesse continente americano, em específico América do Sul, que nós estamos, lá essa questão da religiosidade é algo que já foi muito forte, mas hoje nós já não conseguimos ver de maneira muito visível, né? Não conseguimos perceber isso de maneira muito visível lá, por conta da religiosidade vir a cada dia mais perdendo força ou se apresentando de uma forma diferente. Porque nós vamos também perceber mais à frente que no Brasil isso já começa a fazer parte do eixo de convívio social. O que isso quer dizer? Que a espiritualidade, que também pode ser colocado dentro da religiosidade, é algo que começa a também aflorar no meio da nação, da nossa nação, do nosso país. Como, por exemplo, nós vamos ver ao decorrer da aula, essas questões mais esotéricas
que às vezes as pessoas elas nem professam uma religião. Se você perguntar sobre uma religião, ela vai falar que ela não tem religião. Mas essa questão sobrenatural, essa questão imaterial, ela também faz parte do dia a dia dessa pessoa. Isso está relacionado diretamente com o meio em que ela vive, com a forma dela de fazer. Nós vamos ver alguns exemplos dessas questões esotéricas, de algumas filosofias, de algumas religiões, que elas começam a se entrelaçar com essa questão religiosa. Para dar continuidade à nossa conversa, ao nosso diálogo, nós vamos falar um pouco agora sobre a dimensão simbólica da religiosidade. Tá? Nós podemos dizer que uma pessoa ela pode ter essa religiosidade sem, entretanto, como eu falei, adotar uma prática de uma religião em especial. Essa dimensão simbólica da religiosidade, assim como Geertz, falamos nas outras aulas sobre ele vai trazer uma conceitualização sobre essa questão dos símbolos, né? Desse emaranhado, dessa teia cultural em que se entrelaçam todas as fatias. Ele vai dizer o seguinte: os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um povo. O ethos é um conjunto de práticas, seja ela cultural, seja ela social. Então, esse ethos de um povo, o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, o seu estilo e disposições morais e estéticos, e sua visão de mundo. O quadro que fazem do que são as coisas na sua simples atualidade, nas suas ideias mais abrangentes sobre ordem, na crença e na prática religiosa. O ethos de um grupo torna-se intelectualmente razoável, porque demonstra representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual, que a visão de mundo descreve. Enquanto essa visão de mundo torna-se emocionalmente convincente, por ser apresentada como uma imagem de um estado de coisas verdadeiras, especialmente bem arrumado para acomodar tal tipo de vida. O que ele quer dizer com isso? Por que eu trouxe essa colocação de Geertz sobre isso? Porque na crença, como eu falei, que isso é um método de aplicação por uma comunidade, de um elo social, de um elo de convívio, assim como o ser humano ele é um ser social, essa dimensão simbólica em que a religiosidade traz a ele, ela começa também a demonstrar e apresentar para ele valores. E esses valores, como ele nos traz aqui, eles vão representar um tipo de vida ideal, adaptado ao estado das coisas atuais, né? Que essa visão de mundo, como nós compreendemos, ela vai descrever. É uma forma de compreendermos o mundo. Então, todo esse emaranhado de ações religiosas, assim como em várias culturas religiosas, elas têm uma representatividade. Nós podemos citar alguns exemplos que nós vamos falar mais um pouquinho à frente, mas nós podemos compreender, por exemplo, nas religiões de matrizes africanas, para eles, as ações e os atos, né, de celebração que eles praticam, nos rituais, assim como eles tratam, todos aqueles itens que são debruçados ali para a cerimônia religiosa, eles trazem uma representação sobre o que o mundo espiritual traz a eles e dessa forma tem para eles um sentido, ou dá um sentido à vida, que para eles é algo, como Geertz vai trazer, convincente. Porque muitas vezes se fazem oferendas ou se trazem situações como essa na busca por algo que almeja alcançar. Então se coloca, na verdade, temas para que essas oferendas sejam praticadas, e dentro disso, na busca pelo sobrenatural,
com esses símbolos apresentados, trazem uma representação. Nós pegamos também o exemplo da comunidade judaica, em que tudo para eles tem uma representação. Né? Nos Atos, por exemplo, quando eles vão fazer a celebração do Psá, né, que é a Páscoa judaica, eles têm alguns pratos ali que são todos decorados com umas divisões certinhas, aonde eles colocam vários itens ali que vão simbolizar, né, o que eles passaram no Egito. Então existe uma representação simbólica desse ritual, de que eles de fato acreditam que isso agrada ao Deus todo criador, né? O Deus Yahvé ao qual eles acreditam. Nós podemos também pegar como exemplo que temos, na verdade, essas matrizes, né? O catolicismo romano. O catolicismo romano, por exemplo, ele vai trazer dentro das suas procissões, das suas peregrinações de fé, alguns símbolos que aqueles rituais que eles praticam, eles fazem em homenagem ou em uma lembrança àquelas pessoas que foram grandes nomes para a igreja, que eles vão deificar, que são os santos canonizados pela igreja. Dessa forma, eles fazem esses rituais e essas celebrações como símbolos para alcançar uma representação ou assim um agrado à divindade, à questão eterna, ao imaterial, ao transcendente, em que venham alcançar as suas petições, aquilo que para eles é necessário. Em outros casos, eles fazem também no formato, né, nessa dimensão simbólica, em uma forma de agradecimento, né? É uma forma deles compreenderem essa questão do mundo espiritual e é uma forma em que com imagens, né, com imagens de uma representação que vai mencionar o transcendente, o imaterial, eles vão conseguir um estado emocional de fé humana mais intenso, mais verdadeiro. Isso vai refletir para eles, né, para todos aqueles que buscam a questão da religiosidade, de maneira material. O reflexo vem de forma material e o alcance, por intermédio dos símbolos, é de maneira imaterial. Temos, como eu falei, esses exemplos, temos também festas típicas, que o catolicismo romano já traz como originário da sua própria cultura e acabou criando uma identidade muito própria no Brasil. Nós temos as festas que são juninas, julinas, e que vão fazer menções a alguns desses santos canonizados, né, de uma forma simbólica, representativa, em que a religiosidade traz algo para eles muito sagrado. E essa forma é como, para eles, vai fazer com que tudo se torne mais plausível, para que se dê mais condições de continuar. É o alicerçamento dessa fé, por intermédio dessa religiosidade que o catolicismo traz, em que vai trazer, como a gente falou para eles, né? Vai tornar a religião como um ethos de vida, é uma forma, uma conduta, um caminhar de vida. E então essa religiosidade traz algo de fato muito sério. Para eles é aquilo que se tem de mais sagrado. Para eles não, para todos aqueles que professam uma fé religiosa, né? Isso enquadra a todos que têm uma fé religiosa em que professam. São símbolos, né, que vão dar uma dimensão nessa questão da religiosidade. Porque nós, como seres humanos, nós precisamos muitas vezes de situações que são nítidas, apalpáveis, percepções, né? Nós vamos ver mais à frente que na vertente protestante nós temos o que se diz como símbolos de percepção sensitivas, né? Assim como, por exemplo, no espiritismo também, em uma das vertentes do espiritismo, nós vamos perceber que eles têm esses símbolos de percepção,
mas eles também têm uma celebração simbólica a essa questão da religiosidade. Vamos à frente? Como eu falei já, as festas juninas, que são vários santos que são dedicados. Temos São João, São Pedro, São Marçal, Santo Antônio e assim sucessivamente. Eles estão vinculados normalmente a alguma questão, por exemplo, da conduta de vida. A deificação, por exemplo, de Santo Antônio, ela vai estar vinculada, que eles assim falam, como um santo que vai ter as preces ouvidas em questão aos casamentos. Aí temos a relação ao batizado, e entre outras formas de expressar essa religiosidade, esse caminho da religiosidade. E por outro lado, como eu falei, nós temos também a doutrina espírita, né? Que o próprio nome ele já anuncia, ela é uma doutrina religiosa. Eles não consideram como uma religião, mas ela tem as suas práticas institucionalizadas de forma de rituais, como por exemplo palestras. Eles fazem palestras, né, que vai dar subsídio a eles de uma maneira, como a gente está falando, imaterial, sobrenatural, a darem passes àquelas pessoas que fazem parte da palestra, compreendendo o mundo espiritual como uma realidade, e que aquilo de alguma forma vai tocar aquelas pessoas que fazem parte, na questão sentimental, na questão da espiritualidade que eles professam, eles serão alcançados por intermédio desses rituais, que são rituais simbólicos. Eles se tornam apalpáveis na questão de sensibilidade, mas em um primeiro momento ele é simbólico, né? Porque não são todas as pessoas que vão ter de fato, como eles assim dizem, essa visitação pelas entidades, tá? E Goethe novamente ele vai afirmar que a religião ela nunca vai ser apenas metafísica. Em todos os povos e as formas, né, os veículos, os objetos de cultos, eles são rodeados por uma aura de profunda seriedade moral, para que eles alcancem essa influência sobrenatural, assim como eles tratam, eles vão ter uma seriedade moral muito grande. Vai existir todo um cuidado com o manejo, com o desenvolvimento, com a ritualística em relação a isso. Em todo lugar sagrado contém em si mesmo um sentido de obrigação intrínseca. Eles vão lá, eles fazem parte litigiosamente, como a gente fala religiosamente. Eles fazem parte desses rituais, por assim dizer, tá? Como eu falei, reforçando a eles esse compromisso, que eles têm um compromisso humano e terreno, mas alcançando um postulado sobrenatural. Bom, pessoal, dando continuidade, então nesse sentido nós temos a prática do esoterismo, que também é uma via para a manifestação da religiosidade, pois ela também acaba se confundindo com a questão sobrenatural, onde se caracteriza por um meio de possibilidades de tentar prever o futuro. Então, essa é, às vezes, a intuição, como eu falei para vocês, de uma busca nessa questão esotérica. Nós temos essas questões, por exemplo, dos signos, que envolvem a questão da astrologia, né, que são estudos dos alinhamentos dos astros, as questões dos planetas. Então eles não vão, né, tomar uma autodenominação como uma religião, mas por conta dos símbolos, né, como a questão que nós estávamos falando antes, dessas questões simbólicas que na verdade buscam essa questão transcendente, que vai além, algo que não é natural, é sobrenatural, porque se tenta explicar de todas as formas, mas não se consegue ter êxito, né? Então essas questões sobrenaturais,
elas também se enquadram, por conta dessa dimensão simbólica, nesse entrelace cultural da religiosidade. Essa prática, ela vai no fundo, ela vai estimular as pessoas a cultivarem algo lúdico, algo que possivelmente possa acontecer. Né? Eles dizem nas suas convicções que vai acontecer o cumprimento daquilo que seriam como se fossem profecias, e isso muitas vezes não ocorre, isso às vezes não acontece. Tá? Mas aí esses são alguns dos perigos dessa questão de se buscar o sobrenatural. Existem essas questões em que, como na verdade não tem uma percepção própria, algumas pessoas acabam pendendo para essas convicções, e isso vai demonstrar, na verdade, uma fragilidade mística em relação a isso. Porque acabamos, muitas vezes, não conseguindo ver um êxito nessas promessas, nessas convicções esotéricas, e aí se cria novamente novas ideias em cima disso. Nós podemos citar e mencionar um exemplo sobre profecias em que acreditavam, né, os incas, de que no ano de 2012 seria extinta a raça humana da face da Terra, isso trazido por um dos seus profetas, né, que era Nostradamus, e ele dizia que isso se cumpriria. Isso há muitos daqueles que tomavam essa questão imaterial, como a gente falou, com muita seriedade, eles acabaram partindo para situações de desespero e alguns, às vezes, tirando até as suas próprias vidas por conta dessas convicções em que eles acreditavam. Nós temos também alguns grupos nos Estados Unidos que na virada dos anos 2000, né, no início dos anos 2000, eles diziam que de fato seria o fim da existência, e eles diziam de uma maneira muito assim supérflua sobre a questão do apocalipse, que seria algo que deterioraria as espécies, que aconteceria dessa forma, um julgamento final, coisas desse tipo. E eles entraram dentro de um templo religioso e praticaram um suicídio em massa, para, diziam eles, né, não passarem pelo sofrimento, né, do apocalipse que estava sendo, na verdade, mencionado. Mas independente dessas crenças ou religiões, um dos modos que são certamente muito popular em todas elas é a questão da oração. Independente, como eu falei, da crença ou da religião, é um dos modos certamente mais populares dessa manifestação da religiosidade. Ela atravessa os mais diferentes meios sociais e as mais diferentes culturas religiosas. Dando continuidade, nós podemos perceber que a multidiversidade religiosa praticada em alguns desses exemplos que eu trouxe a vocês no caminhar dessa nossa aula, nós podemos perceber, como foi falado, só para frisar novamente, o esoterismo. Nós temos o candomblé como a representante de uma dessas matrizes africanas, né? Dessa religião de matrizes africanas. O catolicismo, que no nosso país, no Brasil, nós temos a intensificação muito massiva de pessoas que professam essa fé, mas que fique bem claro que é os católicos apostólicos romanos. Dentro disso, nós temos algumas outras vertentes. Nós temos os católicos ortodoxos, né, que nós temos na região do Oriente, né? Nós temos, na verdade, o catolicismo anglicano, que também são vertentes do catolicismo, também mais só uma pequena amostra sobre a multidiversidade de religiões. Nós temos também
que eu vou frisar agora, algumas tradições indígenas que têm essa dimensão simbólica da ritualística nas suas celebrações, em que muitas pessoas não tratam isso como uma religião ou uma amostra de religiosidade. Mas como já aprendemos ao decorrer da nossa aula sobre a simbologia, essa busca entre o imaterial para o imaterial, do material para o imaterial, que é o sobrenatural, que é o transcendente, assim como falamos no início da nossa aula sobre a questão da Constituição, que ela dá esse amparato. Então, até perante a lei da Constituição religiosa nossa no Brasil, e essas tradições religiosas, os seus rituais, elas também podem ser consideradas como meios de uma religiosidade. Como eu falei, por mais que não se autodenominem como uma religião, mas por conta disso que aprendemos, eles também podem ser caracterizados como religiões. Por quê? Porque eles vão fazer os seus rituais. Esses rituais, eles vão ter sempre uma simbologia. Por exemplo, eles têm um ritual de passagem que eles falam, de um jovem para a sua maturidade. E nessa maturidade não é só uma maturidade social, ela é também uma maturidade na questão dessa espiritualística. Porque quando ele alcança um posicionamento, como eles falam que é de um líder das suas tribos, ele é um pajé, e alguns vão trazer outros termos, né? Ele começa a fazer esse ritual. E alguns desses rituais, às vezes, na busca, por exemplo, para alcançar chuva nas suas colheitas, eles vão ter de maneira direta, todos os seus vínculos de religiosidade e fé vão estar vinculados à questão da natureza, da floresta, porque é o elo do convívio, como falamos que Goethe trouxe antes. A cosmovisão de mundo deles, ela é pautada nisso, porque tudo que eles vivem, convivem e fazem sai do meio da floresta, para sua questão alimentar, até para sua questão de vestimenta, para vocês verem que isso também começa a estar entrelaçado até no convívio social das tribos. E cada uma dessas tribos, ela vai ter uma identidade muito própria, algo muito peculiar de cada uma dessas. Temos aí centenas de tribos, né? Algumas inclusive ainda não sociáveis às civilizações. Eu acho que hoje não posso afirmar com muita autonomia, propriedade sobre isso, porque não é também a questão da nossa aula sobre esse tema em específico. Porém, não temos muitas tribos no Brasil que ainda não têm o contato com o homem branco, com, assim como eles dizem, né, que somos nós, né, outras etnias, outras raças. E por último, que nós vamos mencionar nessa multidiversidade religiosa, a vertente do protestantismo, que também, dentro da sua religiosidade, vão ter várias amostras de dimensões simbólicas que vão remeter à sobrenaturalidade, o sobrenatural. Nós temos algumas vertentes do protestantismo, nós temos, por exemplo, alguns que professam uma fé reformada, que vem da época da Reforma Protestante, que já seguem uma filosofia mais, digamos, uma filosofia mais tradicional, como eles assim trazem, assim eles dizem, em que, um exemplo, algumas dessas religiões, eles têm o seu símbolo, né, o seu formato, de que para que as pessoas façam parte daquele credo religioso, eles passam por um ritual de batismo, que tem uma simbologia. Esses tradicionais, reformados, assim como eu estava dizendo, eles têm uma forma que é conhecida como batismo por aspersão. Aspersão. Eles pegam, na verdade, um dispositivo e nisso, assim como o catolicismo romano utiliza nas suas preces com água benta, eles jogam, eles aspergem um pouco de água sobre a cabeça daquele fiel,
em que daquele instante em diante vai começar a fazer parte daquele elo de convívio. Olhem para vocês verem como isso tem uma simbologia. E isso também vai, na verdade, mover a questão do sobrenatural para eles, porque aí, espiritualmente, eles fazem parte daquela comunidade. E vou citar também de uma das outras vertentes, que nós temos a vertentes pentecostais, neopentecostais, que é um entre centenas de vários formatos que nós temos do protestantismo, várias vertentes de religiosidade. Nós não temos tempo de citar todos, porque também não é esse o objetivo. Nosso objetivo é demonstrar a grande variedade de religiões, a multiculturalidade religiosa em que nós temos no nosso país. Nós temos essa vertente do protestantismo, como eu falei, que eles, na verdade, vão colocar a pessoa como membro, fazendo parte daquele elo de convívio, aquela pessoa que passa pelo batismo, mas eles acreditam que, né, nas suas convicções de fé, de que assim como no texto sagrado Jesus ele foi batizado no rio, ele é por imersão. Então, ele só é, na verdade, validado quando essa pessoa ela está em uma piscina, ou um tanque, ou um rio mesmo, aonde ela se debruça por completo, dentro da água, e aí ela se levanta, e aquele símbolo, aquela dimensão simbólica, traz um significado espiritual, sobrenatural. Eles acreditam que aquele momento está sendo sepultada uma velha criatura e daquele instante em diante, aí sim, uma nova criatura com uma nova filosofia de vida, uma nova conduta de fé religiosa, e que daquele momento em diante ele já não vai mais viver da forma como ele vivia, mas sim uma nova filosofia de vida, fé e prática, que é a questão do viver, fazer e também é demonstrar, como nós falamos no início, é esse mesmo formato como tivemos no início da aula. E por fim, queridos, para nós fecharmos esse nosso conteúdo, nós vamos agora para uma síntese geral dessa aula de hoje, e nós podemos mencionar que nós compreendemos que o simbólico ele é uma expressão e fala que se dirige ao ser humano por inteiro. Os sentidos, a percepção, as emoções, a razão, a subjetividade e a objetividade humana. Então, nós aprendemos na aula de hoje que essa questão da dimensão simbólica, que a multiculturalidade no âmbito religioso nós temos no nosso país, ela vai nos remeter a essa questão das percepções sobrenatural, não natural, assim como falamos. E nessa síntese, então, o estudo da religiosidade e a sua articulação com a cultura, ela se torna importante, não só pela tradição dessas relações que foram trazidas, mas principalmente pelo fato de podermos retomar o entendimento de que a religiosidade ela se manifesta independentemente da religião. Religião, se nós formos no latim, na etimologia dessa palavra religião, ela vem de origem do latim, que é religare, que significa trazer ligado novamente. Trazer novamente ligado. É essa busca em que o ser humano material, né, a pessoa tem, de alcançar o sobrenatural. Aquilo que para nós é notório, é visível, é material, ele é imanente, ele possa se tornar, por meio dos seus símbolos, por meio da sua busca da religiosidade, em algo transcendente, que vai além. Além. É essa busca em que essa religião ela vai alicerçar. Por isso que falamos na aula de hoje que o entendimento e de que a religiosidade ela vai se manifestar independente da religião.
Essa busca ela vai ser manifesta independente da religião. Muitas pessoas às vezes subjugam algumas dessas religiões que mencionamos e diz o seguinte: mas essa questão de sobrenaturalidade é algo só simbólico, mas existem muitas percepções que, por meio do que é simbólico, se consegue mover o que é imaterial, o que não é visível, o que não é plausível e muito menos apalpável. Nós temos vários e vários exemplos de algumas dessas religiões em que muitos fatos ocorrem por intermédio dessa busca e acontecem de maneira muitas vezes sobrenatural, não natural. Tudo bem até aqui? Espero que esteja ficado bem claro para vocês. Eu quero mais uma vez agradecer, assim como faço, a todos vocês por terem cooperado e colaborado comigo. Espero poder ter somado e ajudado, porque o nosso objetivo principal sempre vai ser tentar chamar vocês a uma reflexão, a um pensamento em que de alguma forma possa ser corroborativo, vocês possam ser auxiliados na busca, né, dessa questão da religiosidade, na questão do sobrenatural. Né? Não deixem, por favor, de colocar os seus comentários, de deixar um like, um joia, tá? E eu agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado a todos pela participação.